Regresso para mais uma entrevista, neste caso a Paulo Taraio, ele que na passada semana comprometeu-se com o Lousanense, equipa que vai disputar o Campeonato da Divisão de Honra de Coimbra. Serginho deixou o clube por profissionais, vai continuar na estatura do emblema da Lausanne, com o diretor esportivo. Já Paulo Taraio, que na época passada comandou o Marialvas, é o novo treinador do Lausanense, o histórico Lausanense está de volta à divisão maior do distrital coimbricense. Nos próximos minutos teremos a conversa com Paulo Taraio, ele que é, como já referi, o novo treinador do Lausanense. Boa tarde, Paulo Taraio. O que motivou a aceitar este convite por parte do Lausanense? Antes de mais, boa tarde a toda a gente e ao Cid em particular. Eu parece que estou condenado, entre aspas, a treinar os históricos do distrito em momentos menos favoráveis em termos de conjuntura, provavelmente, para esses mesmos clubes. O que me motivou a treinar o Lausanense? Primeiro, é o único clube campeão que vai disputar a divisão de honra. começa logo um bocadinho por aí. Toda a sua história, tudo aquilo que envolve também o Lausanense e sobretudo as circunstâncias em que o convite me foi feito e por quem me foi feito, fizeram com que eu, embora não estivesse na minha linha de pensamento, aceitar para já um clube, mas de facto todo o trabalho que tem sido feito à volta do Lausanense, todo o trabalho da equipa técnica mandada pelo Serginho, que foi feito anteriormente, mereceu-me da minha parte um segundo olhar para as circunstâncias e ajudar numa segunda fase a esta consolidação de um clube e de uma região, sobretudo também de uma região que nos últimos anos tem caído competitivamente, mas que, tendo em conta toda a sua história, toda a sua envolvência, deu ao distrito de Coimbra, além da representatividade nos campeonatos nacionais, também alguns dos melhores disputantes no panorama distrital de Coimbra. Passa um bocadinho por aí, por respeitar a história do clube, por respeitar o trabalho de quem liderou até agora os destinos técnicos do clube e ajudá-los numa fase de recuperação a consolidar um lugar que é deles por direito próprio. Em relação ainda ao Lausanense, como já referimos, é um histórico, está de regresso à divisão maior. O grosso do plantel, ou seja, o núcleo duro do plantel, vai permanecer? Sim. Logicamente o Serginho já tinha começado a construir o plantel antes de por motivos profissionais, não conseguir estar à frente dos destinos técnicos. E colocou logo à minha disposição também essa questão de eu poder eventualmente fazer as mudanças que pretendesse. Mas de facto estamos a falar de um clube que acabou o campeonato em primeiro lugar. Ou seja, os jogadores que aqui chegaram, que aqui levaram o clube, têm que ter no mínimo a oportunidade de responder competitivamente a um outro desafio, a outra liderança. Logicamente que embora o núcleo duro vá ficar, irão existir algumas alterações, algumas mudanças, uma questão mais pessoal daquilo que eu pretendo para a equipa do que propriamente falta de potencial ou falta de qualidade na equipa que subiu o Lausanense. Podem tentar algumas contratações? Sim, algumas contratações. Neste momento as coisas ainda não estão certas, isso é alguma coisa que eu aprendi durante este defeso, apenas depois das palavras dadas, sobretudo as palavras, porque a assinatura no papel é sempre, embora seja a oficializar a relação, o caráter da palavra acaba por contar mais do que outras coisas quaisquer. Mas quando estiverem, o Cid pode-me voltar a fazer a pergunta que eu responderei de uma forma muito honesta. Mas estão previstas a entrada de 5, 6 jogadores. Alguns que já trabalharam com o Paulo Taraio? Sim. Essa parte eu posso responder, sim. Alguns que já trabalharam comigo, ou em anos anteriores, ou durante o ano transato,
mas sim, não estou habituado a contratar gente que desconheço, embora as oportunidades sejam para dar, mas num clube que, como eu disse, acabou o campeonato em primeiro lugar. Os acertos que eu terei que fazer serão acertos para trazer mais valias para o interior do clube, e essas mais valias terão que ser conhecedoras sobretudo do meu trabalho, da minha forma de liderar e daquilo que eu pretendo para as minhas equipes. Será mais fácil dessa forma. Os aliciantes para a próxima temporada são os derbys e sobretudo com o Gandras será sempre um derby bastante apetecível, ainda para mais na divisão de honra. Sim, os derbys são sempre apetecíveis. Nós às vezes temos todos a pretensão de dizer que são só mais 3 pontos em jogo, mas acabam sempre por ser mais do que 3 pontos. Acaba sempre por ser, sobretudo, uma questão de orgulho, uma questão de erguer a cabeça relativamente a quase conterrâneos, e esses serão importantes. Agora, há aqui uma questão que eu já fiz questão passa a redundância, de salvaguardar perante os dirigentes do Lousanense, da mesma forma que o fiz o ano passado no meu anterior clube. O Lousanense entrará em todos os jogos, independentemente do campo e do adversário, apenas com o intuito de ganhar 3 pontos. Logicamente que iremos pensar nos derbys de uma maneira diferente, apelando a outros fatores motivacionais que nos outros jogos provavelmente não estarão tão presentes, mas o Lousanense é um histórico que tem que responder perante a sua história, tem que responder perante uma cultura de vitória, e é dessa forma que vai entrar neste campeonato. Durante este defeso, o seu nome foi apontado como treinador da equipa da Académica que milita na primeira distrital. Foi apenas um rumor ou foi realmente algo que esteve próximo de concretizar-se? Eu tinha dito ao Ciro que nesta entrevista ia ser muito honesto. Não falando em nomes de clubes, não faz parte nem do meu caráter, nem de outra coisa qualquer. Aquilo que aconteceu foi que eu tive uma proposta de algumas pessoas que queriam investir num clube. Tive uma proposta para encabeçar um projeto aliciente, um projeto com pernas para andar, e eu, da mesma forma que lidero as minhas equipas, penso também na minha vida futebolística, ou seja, eu sou uma pessoa muito impulsiva, às vezes em excesso, e a partir do momento que a minha cabeça começa a funcionar noutro sentido, eu prefiro ser honesto e cortar as amarras que me prendem a algumas coisas, e de fazer as minhas decisões. E na altura decidi aceitar esse projeto que essas pessoas me propuseram. As coisas não correram como estaríamos à espera. Agora não vou dizer que se foi para a Académica, não foi para a Académica, não. É um caminho pelo qual eu não quero entrar, porque depois teria que colocar outras pessoas e outros valores na discussão, que é coisa que eu não quero fazer. Em relação ao campeonato, tem sido defesa agitada, as equipas a reforçarem-se. Ansan, Vigor, poderão ser os grandes candidatos à subida. União de Coimbra. União de Coimbra, obviamente, também iria referir esse nome. E também, talvez, mais uma outra equipa. Temos também, obviamente, ainda não se percebe bem o plantel do Pampilhosense, mas já também a Naval a apostar forte. Vamos ter um campeonato muito interessante, com talvez Ansan, Vigor e União de Coimbra na linha da frente. Vamos ter um campeonato de certeza absoluta interessante. Disso não tenho as mínimas dúvidas, tendo em conta também a conjectura atual. Não irá aparecer com certeza nenhum orçamento que permita a alguma equipa distanciar-se a priori. Agora, de facto, existe aqui um lote de 4 ou 5 equipas que, do ponto de vista daquilo que têm mostrado neste defesa, aparecem numa linha da frente para conquistar o primeiro lugar. O Vigor, por tudo e mais alguma coisa, mesmo esta questão da troca do sintético, acaba por ajudar aqui a uma vontade do Vigor de querer mais do que aquilo que quis o ano passado, e o Rafa tem essa ambição subjacente ao seu trabalho. O União de Coimbra, liderado pelo Maná, o meu filho quer aparecer também na câmara, liderado também pelo Maná, vai aparecer com certeza muito forte, respeitando também uma tradição de um clube de Coimbra que também merece outros palcos. O Ansan, porque
foi o segundo classificado do ano passado, a pontuação não diz bem isso, mas tendo em conta a forma como acabou e o Tocha ter um jogo a mais, muito sinceramente para mim e honestamente foi o segundo classificado do ano passado, e sendo o segundo classificado, tendo subido o Carapinheira, não pode almejar a outra coisa que não seja ficar em primeiro, é uma questão de ambição, de projeção de clube, é o clube que se calhar em termos de sustentação financeira e de estabilidade diretiva lhe permite pensar numa subida neste momento, mas o Pampilhosense, muito sinceramente para mim ainda será uma incógnita, tem muito a ver com aquilo que consiga o plantel, que consiga recrutar e não deixar sair. Mas serão essas as equipas que aparecerão numa linha da frente. A Naval, muito sinceramente, pode aparecer como um outsider próximo desta linha. Não estou a ver ainda a Naval a conseguir combater com as mesmas armas estes primeiros 4 clubes que falei. Em relação à primeira distrital, como é que vê esta polémica do regresso do Sorense, com queixas de algumas equipas que alegam que Eu tenho aqui uma opinião muito frontal e muito honesta, porque para mim não há polémica absolutamente nenhuma. O Sorense, por direito próprio, tem que jogar a primeira divisão distrital. Eu considero que todos os clubes são importantes e nos últimos anos nós temos assistindo à queda de alguns clubes que, por um motivo ou por outro, desistem das suas participações nos campeonatos federados da Associação de Futebol de Coimbra, independentemente de quem é a culpa disso ou de quem é a responsabilidade disso, é dos próprios clubes, é uma questão da associação olhar de outra forma para o processo de inscrição das equipas e para os gastos financeiros que as equipas têm, mas para mim não há polémica nenhuma. O Sorense desistiu antes do sorteio, o regulamento para mim é relativamente claro na sua interpretação nesse aspecto, mas mesmo que não o fosse, eu muito sinceramente, se fosse dirigente da Associação de Futebol de Coimbra, não sei se aquilo que eu vou dizer legalmente é possível ou não, mas contornaria os regulamentos de forma a deixar o Sorense participar. Acho que o Sorense faz falta, e não é só o Sorense que faz falta, todas as equipas que saíram destes campeonatos fazem falta ao campeonato. O futebol distrital precisa dessas equipas. Sinceramente acho que é inócua essa discussão, se pode, se não pode, não me parece, e aqui são 2 clubes vizinhos, não sei se está aqui em questão alguma contrapartida financeira relativamente aos subsídios camarários que são dados aos clubes, mas isso para mim é pensar pequeno, muito sinceramente. Eu não gosto muito de fazer, eu tenho este problema, sou demasiado honesto e demasiado frontal nas coisas que digo. Acho que é uma situação que fica mal ao vinha da rainha, muito sinceramente. Mas respeito as posições de cada um, logicamente, não me parece que faça muito sentido, até porque são campeonatos diferentes, ainda menos sentido para mim faz em termos competitivos essa discussão. Agora, se trata apenas de dinheiros camarários, a coisa pública é uma coisa a mim que me faz uma confusão haver clubes subsidiodependentes relativamente àquilo que querem fazer nas épocas desportivas. Muito bem, estamos quase a terminar esta conversa com Paulo Taraio. Para fechar, dar conta, obviamente, também do seu percurso, já passou por vários clubes, a Ansan, como foi também um dos seus, salvo erro, clube onde esteve durante mais tempo. Sim. Ainda ambiciona chegar aos patamares nacionais? Houve uma altura no Ansan Futebol Clube, sobretudo depois dos primeiros 4 anos, eu tive 6 anos em Ansan. Desses 6 anos, além da subida de divisão de uma taça da Associação de Futebol de Coimbra, ficámos 2 vezes em segundo e 2 vezes em terceiro, em que eu entendia pessoalmente e almejava pessoalmente chegar, e quando eu digo chegar a campeonatos profissionais, não falo só no Campeonato Nacional de Séniores, chegar um bocadinho mais longe. Depois comecei a perceber como é que funciona esta coisa do futebol relativamente a onde se chega. É preciso muito mais do que apenas a competência e a qualidade e que se é demonstrada pelos trabalhos ao longo dos anos. Isso é uma opinião muito pessoal. Aliás, foi exatamente por isso que eu fiz um hiato também aliado a motivos profissionais de 2 anos
a treinar equipas. Neste meu regresso, a coisa quase que se ia proporcionando novamente. Eu não digo que não almejo chegar, aliás, quem treina e eu sou da área do desporto profissionalmente, logicamente que viver do futebol seria o objetivo máximo que me conduz pessoalmente. Agora não estou preso a isso, felizmente, em termos financeiros, para poder andar no futebol, não almejo isso de uma forma desesperada. Eu, além daquele convite que o Cid já falou, tive uma proposta para ir para o estrangeiro, que não foi por avante por uma única razão, por exemplo, porque disse ao Presidente que comigo não entram presidentes no balneário. Eu tenho uma forma de estar muito peculiar, isso afeta às vezes muita gente. Eu, os meus amigos, tenho os mesmos 6 amigos desde a infância, não estou no futebol para arranjar amizades para a vida, até porque isso não existe no futebol. Não existe de forma nenhuma. E só treino da forma que pretendo treinar e nas equipas que pretendo treinar e que sabem aquilo que levam. Ninguém vai enganado quando me vem buscar. Muito bem, estamos conversados com Paulo Taraio, no treinador do Lausanense. Vamos estar para si, para o clube, o Época Desportiva. Boa época desportiva também para ti, Cid. Tá? Abraço. Muito bem, estamos conversados, falamos com o Paulo Taraio. Regressamos amanhã com mais um espaço de futsal, com o espaço Futsalmente com Marco Pedrosa. Continuação de uma ótima tarde.